Fala, meus queridos! Uma boa tarde para todos nós. Começando aqui uma atualização e também começando a nossa segunda-feira e uma atualização bem completa aqui para todos vocês, certo? Vamos lá. Retomando aqui, eu não lembro onde eu parei na última atualização, mas retomando aqui, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sempre gosto de voltar um pouco no tempo e mostrar ali o que pode ser certo, o que pode ser errado. Tivemos aqui uma grande valorização, uma nova all-time high foi formada na faixa de preço de 124.600 dólares. Logo após, tivemos uma forte rejeição aqui no preço, onde muita gente ficou assustado e mais de alguns milhares de dólares, né, milhões de dólares foram liquidados nessa correção. Por quê? Muita gente super alavancada de 119 para cima. O mercado foi subindo, o pessoal foi ficando com medo. Ai, eu vou ficar de fora, eu vou ficar de fora, eu vou entrar agora, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Então o pessoal que foi entrando no meio do caminho e foi exagerando na alavancagem, nessa correção aqui do mercado, acabou tomando aquela ré bem grande, aquele stop bem nervoso, certo? E logo após, eu comecei a passar operações de shorts lá dentro da minha comunidade, também no Instagram, sempre soltava uma dica ou outra. Então aqui nesse segundo topo descendente, né, aqui formou um topo, corrigiu, topo descendente, corrigiu, topo descendente, outro short, corrigiu, subiu, topo descendente, outro short e outro short e caiu. Pum, parou. Aqui no dia 22, tivemos a notícia lá que ia ter redução na taxa de juros no dia 17 de setembro e tudo mais. E tivemos uma grande movimentação de alta aqui. Nesse mesmo dia eu tinha feito um pequeno short aqui, era 1 ou 2% o nosso alvo. E aí voltou no 0 a 0 e já espancou aqui para cima. E muita gente também foi estopado. Foram mais de 4 bilhões de dólares aqui tendo essa continuação de alta. Então 4 bilhões foram liquidados. E também, isso aqui é o nosso famoso short squeeze. Por quê? Veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Então, quem deixou de fazer essas operações que aconteceu aqui no meio do caminho, acabou ficando de fora. E na última oportunidade, nessa aqui, ou nessa oportunidade, a pessoa exagera mais uma vez na alavancagem. E aí vem o mercado e dá o nosso famoso short squeeze, limpando, né, essa faixa de preço para que as pessoas tomam aí uma ré, tomam a sua estopada, seja liquidado no movimento. E mais uma vez, um grande ensinamento. Quem realmente está estudando, quem realmente está prestando atenção, quem realmente está ali no dia a dia acompanhando o mercado, consegue notar e consegue tirar um grande aprendizado desse movimento bem aqui, certo? Então, um short squeeze liquidou muitas pessoas, mais de 4 bilhões liquidados, e logo após a devolução do movimento. Aqui foi um ponto de origem onde nasceu toda essa alta. Quando a gente tem um movimento muito forte como esse, normalmente ele devolve a nossa movimentação no ponto de origem. E o que aconteceu? Corrigiu tudo de novo. E mais uma vez, lá dentro da comunidade e dessa vez no Instagram, eu postei praticamente todas as entradas. Eu não peguei a primeira entrada porque eu fiquei com medo do Bitcoin corrigir de madrugada e eu acordar com o Bitcoin em 120, 122 mil dólares. Então eu não peguei, eu vi esse movimento acontecendo, mas eu fiquei com receio. E eu fiquei de fora, acordei, o Bitcoin já estava aqui mais uma vez. E aí daqui para frente eu fiz um short, entrei aqui, coloquei o stop, deixei a operação correr, aqui gerou outra oportunidade, aqui gerou outra oportunidade, aqui gerou outra oportunidade. E aqui ontem à noite... Cadê ontem à noite? Foi exatamente aqui. E aqui ontem à noite foi a última oportunidade que eu também postei no Instagram e passei na nossa comunidade. Lá nos stories do próprio Instagram, eu compartilhei essa entrada aqui. Eu ainda postei Bitcoin e também postei LTC. Vamos ver. Olha onde a LTC foi. O meu alvo acho que era 115. Era um scalp bem curtinho. Daqui até a perda desse fundo. E olha onde foi parar. Essa operação ela ainda segue aberta. Vamos ver aqui, ó. Essa mesma operação, ó, do Bitcoin, o short e o long, ó. Todas elas estão abertas. Ó. Estão não, né? Estavam abertas hoje pela manhã, ó. Olha lá, ó, LTC, ó, 4 mil dólares. Caiu aqui cerca de 5%.
Então, uma simples operação que eu postei lá dentro da comunidade e também postei no nosso aí, ó, Bitcoin, 12 mil dólares. Então, uma operação que eu postei lá no próprio Store de forma gratuita, que teve um grande lucro, muitas pessoas acabaram ficando de fora. Então, tivemos aqui todas essas oportunidades, basicamente 5 oportunidades de shorts, e agora a gente está tendo aqui um possível fundo duplo, que no dia de hoje pode ter uma continuação de alta. Seria muito interessante acontecer o que no dia de hoje? Aqui pode ser um fundo. A gente precisa fechar o nosso diário. Hoje, após as 21 horas, seria muito importante a gente começar a trabalhar ou ter fechamentos acima dessa região aqui de preço. Isso mostraria que os compradores estariam interessados nessa movimentação e também fariam jus a uma possível cunha descendente que contra. Assim vai ficar bem feia, né? Assim fica mais legal. Mas vai faltar um toque. Ficaria aqui. Eu, John, prefiro essa outra cunha aqui, ó. Eu prefiro essa aqui porque tem esse espaço aqui embaixo. Provavelmente o preço pode renovar aqui. Beleza? Então essa aqui eu vou deixar assim, para não aparecer tanto. E essas outras eu vou colocar aqui em amarelo. Então a gente tem essa possível cunha descendente, um padrão que tende a romper para cima e ela tem exatamente essa característica que está acontecendo. Como assim, John? Essa característica de... Vamos fazer uma linha aqui, ó. 111.800 aqui, ó. A característica de perda de suporte sem continuidade de queda. Então a gente está perdendo suporte e voltando aqui para dentro do padrão. Perdeu e voltou, perdeu e voltou. E ainda a gente tende a ter essa perda, exatamente por isso eu deixei essa cunha em amarelo, que a gente pode perder esse fundo liquidando, né? Cadê aqui, ó? Diário. A gente tem aqui esse último ponto aqui, ó, 110. Então a gente ainda pode perder o 110, vai dar uma liquidação, né? A gente pode ver aquele clímax acontecendo, aquela pancadona assim, volta a subir e quem sabe a gente pode reverter toda essa queda no final aqui com o clímax, indicando uma possível reversão de tendência e a partir desse ponto uma continuação e uma valorização no mercado e também faria jus ao nosso padrão de cunha descendente, que é um padrão que tende a romper para cima e caso aconteça o rompimento para cima, a gente poderia estar estabelecendo uma nova base de preço. E caso tudo isso dê errado, caso tudo vai a zero, se a gente perder aqui essa faixa de preço em 110, 109 mil dólares, aí a gente já estaria falando em uma correção no tempo gráfico mensal. Onde é formado um fundo no mensal? Aquela tabelinha que eu sempre posto, eu sempre falo, seria o quê? Correção no mensal, diário em sobrevenda. Então, o nosso diário em sobrevenda tem a probabilidade de formar um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Então, caso haja perda aqui da região dos 110 mil dólares com continuidade de queda, a gente aumentaria o tempo gráfico e ficaria aqui no tempo gráfico diário, esperando o diário em sobrevenda, onde a gente pode estabelecer uma base de preço e futuramente ter uma continuação de alta aí. Então, no momento atual, aguardar o dia de hoje seria muito interessante, muito importante ver um fechamento acima aqui de 113, 114. Se a gente até puxar aqui a nossa Fibonacci, a gente aí, ó, mesma coisa, ó. Olha aqui a região de 0.5 aqui, ó. Região de 0.5 de Fibonacci, 113.982, 114 mil dólares. Então seria muito importante a gente ver um fechamento acima de 114 mil dólares para que possamos ter uma continuação de alta e também mostrando que os compradores estão de volta ao movimento que está acontecendo. Eles estão mais interessados nessa possível continuação de alta e também nesse possível padrão de cunha descendente que tende a romper para cima, podendo estabelecer uma base de preço em tempos gráficos maiores. Beleza? Então, de maneira bem simples, fácil, eficaz, direto ao ponto. No dia de hoje, eu ficaria atento na região de 5 e 15 minutos em sobrevenda. Porque o preço pode dar uma esticada, corrige, gera uma pequena oportunidade e quem sabe essa oportunidade pode ser uma continuação de alta e você vai cravar exatamente aqui uma bela operação. Caso contrário, a gente vai ver um respiro acontecendo e no final do dia uma rejeição do preço e quem sabe derrubando lá para baixo.
Então, durante o dia de hoje, eu focaria e acompanharia o mercado para um possível long. E hoje à noite, após as 21 horas, tomar cuidado. Bateu 21 horas, acompanha, fica na frente da tela, se possível, e vê como que vai ser o comportamento. Se vai vir uma pancada dos ursos, né? Se a gente vai tomar uma pancada para baixo, estabelecendo um topo descendente, ou se a gente vai ter uma grande continuação aí pela frente. Então é questão de acompanhar a movimentação do mercado para que possamos tomar boas decisões e quem sabe a gente pode começar aí a nossa segunda-feira estabelecendo aqui uma base de preço e uma possível continuação de alta aí pela frente. Fechou? Então é isso, de maneira bem simples, fácil, eficaz, direto ao ponto, com uma possibilidade de um fundo ascendente e a sua valorização pela frente e também, caso haja perda aqui dos 110, 109, um futuro diário em sobrevenda, que já seria uma correção no tempo gráfico mensal. Quando a gente coloca aqui no mensal, a gente consegue ver nitidamente o último fundo formado e foi. E agora o que precisa fazer? Corrigir para encontrar uma base. E a partir dessa base ele rasga aqui para cima. Outro ponto que muita gente está falando no Twitter, Instagram, é aqui essa confluência, ó, da região dos topos anteriores, né? A gente tinha aqui num passado não muito distante essa região de topo, onde foi uma dificuldade de romper. E agora a gente poderia usar essa mesma região, né? Porque uma região de resistência, quando rompida, ela vira uma região de suporte. Então nós temos aqui essa região de 109, 110 como uma futura aí, uma referência, onde pode ser o nosso divisor de águas. Ele vem, apoia, clímax e volta a subir, estabelecendo uma base, ou simplesmente ele perde esse ponto e cai lá, buscando um fundo mais baixo, lá perto dos 100, 102, 104, 106, que é o nosso diário em sobrevenda que a gente acabou de ver aqui, de 103 a 92 mil dólares. Fechou? Então fiquem atentos, coloquem seus alertas, acompanhem a movimentação no mercado para que possamos ter aí uma ideia do que vai acontecer e como pode acontecer. Já deixei aqui alguns alertas, esse aqui é o meu gráfico que eu uso no dia a dia. Já tem aqui alguns alertas para cima, um alerta aqui para baixo, eu vou colocar até mais um aqui. Já vou colocar um outro aqui também, caso tenha uma operação de short para pegar. E é sobre isso que a gente precisa. Fechou? Atualização completa. Fiquem atentos. Vale lembrar Ethereum. Ethereum rompeu a nossa máxima histórica. Agora não temos nada pela frente. E o meu alvo aqui da região de 6 mil dólares está cada vez mais perto. Então, se você está de fora de toda essa movimentação, fiquem atentos nos fundos ascendentes, regiões de sobrevenda, para que você possa fazer uma futura e boa movimentação. Fechou? Caso precise de ajuda, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma análise, qualquer coisa que seja, gente. Se você precisa de ajuda e quer ser ajudado, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, que será um prazer te mostrar o caminho e como a gente pode se comportar nesse mercado de grandes volatilidades. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte e compartilhe com todos os seus amigos. Para mais dicas ou informações, siga o nosso perfil.